avisar aqui a Paty. Oi, Paty! Oi, agora sim! Tudo bom? Acho que a internet Tudo anda meio bem? complicada. E dava como se eu estivesse caindo. Tentei entrar várias vezes, mas agora tudo certo. Ah, que bom. Paty estava explicando rapidamente aqui para o pessoal, né, sobre essa questão do projeto, como funciona. Para quem não assistiu a live anterior, para quem recém está olhando os conteúdos. Então, só concluindo, o projeto ele é colaborativo, é para produção de conteúdo de valor relevante que faça a diferença para o empreendedorismo local nesse período e principalmente depois, porque quando tudo isso passar, a gente vai ter que, né, juntos restabelecer a economia. E além dessa produção de conteúdo, também serve como um portal de divulgação para descontos, ações e benefícios. Então, eu quero até aproveitar aqui para dizer que a ideia não é as pessoas saírem dando, sei lá, liquidando as coisas que elas fazem. Não, não é por aí. É pelo contrário, é para a comunidade abraçar esse empreendedor e, em contrapartida, ele dá algum benefício, algum desconto ou elabora alguma ação. Mas essa é a ideia. Eu me chamo Paula, sou jornalista, proprietária da 7 do 7 e sou a anfitriã da semana. E essa é a Paty, vou deixar que ela se apresente, é uma parceira de longa data. Gente, tudo bom? Boa tarde. Prazer estar aqui. Eu e a Paula, a gente já se conhece há um tempo em função de um projeto até de empreendedorismo, né? A gente voltou a se reencontrar recentemente, ano passado, né, Paula, quando a gente levou o meu curso de planejamento ali para Pelotas, que foi uma coisa super bacana para mim, me abriu outras portas aí. Então, Pelotas é um lugar que eu tenho bastante carinho, assim, na minha trajetória, teve um papel bem especial e a gente seguiu em contato. Então, eu trabalho como consultora de negócios, né? Trabalho com estratégia de negócios já há 5 anos, muito focada em posicionamento, em planejamento para empresas hoje com foco bastante em médio porte, mas também comecei uma iniciativa forte de educação voltada para o pequeno e para o empreendedor individual, né? Então, nesses 5 anos eu tive experiência de atender empresas de segmentos diferentes, né? Indústria, serviço, enfim, agora mais recentemente entrando também em ambientes mais de tecnologia, mais digitais. E aí já acumulo uma experiência de ter tanto projetos de planejamento quanto reposicionamento estratégico, né? De inovação, de transformação cultural. E aí eu e a Paula acabamos virando parceiras nessa caminhada. Isso aí. Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho, né, Paty, dicas e oportunidades que as pessoas podem enxergar e devem tentar, pelo menos, enxergar na crise. Não só nessa crise, né, mas nas crises a gente sabe que a vida é cíclica e no empreendedorismo mais ainda. Então a gente precisa estar sempre atento. Queria dizer para o pessoal que as perguntas estão abertas, podem ir enviando e a gente vai introduzindo o assunto e depois respondendo, né, Paty? Isso aí, isso aí. Eu acho que a ideia aqui é poder ajudar vocês, quem está online ali, quem tiver dúvidas vai mandando. A gente pode começar com um bate-papo aqui para engatar a conversa inicial, mas a minha ideia é poder ajudar, com certeza. Isso. Quero pedir para o pessoal também nos avisar nos comentários quando estiver perto do horário da 1 hora de live, porque ela se encerra, né? Hoje a minha contábil, a gente ficou falando e pum, Sim. então isso é importante também. Paty, queria que tu nos falasse um pouquinho, né? A gente sabe que tu está em Porto Alegre, mas que tu tem clientes em tudo que é canto. Queria que tu contasse pra gente um pouco como é que tu está percebendo esse momento, né, na vida do empreendedor. Então, a gente está vivendo um momento aqui, mais ou menos, 2 semanas, né? Posso dizer, porque algumas empresas começaram a sentir isso antes, embora isso tenha vindo mais a público, a gente sentindo mais efetivamente faz 1 semana e meia. Na verdade, assim, a gente já vinha de um momento que as coisas estavam muito rápidas, muito incertas, né? O que está acontecendo agora é que a gente estreitou isso de uma maneira incrível. A gente já vinha com desafios de fazer um planejamento estratégico que não tinha uma durabilidade de longo prazo, porque a gente estava lidando com muita coisa desconhecida em função da transformação digital, da transformação das empresas, da necessidade de inovação, né? Então, isso já vinha acontecendo. Então, para a gente que trabalha com estratégia, um horizonte de curto prazo é 1 ano, 6 meses. Agora, o nosso horizonte ele virou 1 semana, 2, né? Então, essa semana que passou, algumas empresas de alguns segmentos, elas sentiram antes. Agora, a gente está num ponto que todos os meus clientes tiveram que, de fato, rever os seus planejamentos, porque ou chegou nos clientes dos clientes, né? Claro, o varejo, o consumidor final é o primeiro que sente, mas agora o B2B também, que é a empresa, quando atende empresa, também está sentindo. Então, o que está acontecendo é que agora isso ganhou um ritmo, né? Que até então eu nunca tinha vivido, né? Todo mundo com muita incerteza, tentando não se desprender
desse futuro, ou seja, isso tudo vai passar, a gente vai sair dessa, e as empresas pensando que elas querem estar ali na frente em pé e, né, ativas, mas também conseguindo dimensionar passos muito pequenos. Tem clientes meus de mercados muito dinâmicos, por natureza são dinâmicos, que a gente chega a rever de um dia para o outro, ou de uma manhã para outra, porque a gente tem escolhido coisas muito cirúrgicas, né? Muito pontuais para fazer, mensurando. E aí, paralelo a isso, os clientes também têm o desafio de renegociações financeiras, enfim. Então, é um quebra-cabeça que a gente remonta basicamente a cada sexta-feira. A última semana foi uma semana que eu dormi pouquíssimo, porque a gente, de fato, teve que pegar todos os planos que a gente tinha, que a gente já tinha, inclusive, implantado, né, para o ano que começou, jogar fora, guardar muita coisa ali, repriorizar produto e serviço. Na prática, a gente ouve muito a coisa de se reinventar, né? Digo, em teoria, a gente ouve muita coisa de se reinventar e a gente abre a internet e fala que o empreendedor não pode ficar parado, mas cada um reage muito da sua maneira. Tem gente que tem mais capacidade de reação, que estava com o seu negócio mais estruturado previamente, ou seja, já tinha um bom canal digital, já tinha um bom canal de conteúdo, né? Isso facilitou muito. Quem está tendo que inserir isso agora na sua rotina está apanhando, porque a hora realmente é complicada. Então, eu avalio que assim, é ritmo, agilidade, não perder tempo e tentar ter cautela para também não atropelar as coisas. Basicamente, uma equação, né, difícil. Então, a gente tem quebrado muito a cabeça e conversado, né, Paulo? Acho que uma coisa que eu tenho sentido é que essa crise tem botado à prova muita coisa que a gente vinha postergando. Desenvolver a nossa habilidade de comunicação, a gente está longe, então agora não tem como dizer meia coisa. Tem que dizer, tem que falar, tem que dialogar, tem que conversar, tem que expor tua verdade. Tá todo mundo no mesmo barco, então a gente vai ter que conseguir se ajudar para sair disso juntos. Por isso que uma iniciativa como a de vocês ali é muito importante nessa hora, sem dúvida alguma, né? Eu acho que, na verdade, duas áreas que se mostraram fundamentais e que muitas vezes não são levadas tão a sério foram justamente nessa questão do planejamento e da produção de conteúdo, né? Então, na verdade, é um momento, por mais que seja um momento crítico, um momento que a gente está dormindo pouco, eu acho que, na verdade, depois que tudo isso passar, o que vai ficar é a importância tanto do trabalho dos comunicadores, né, quanto do trabalho dos consultores de negócios, né, como tu. Porque realmente, às vezes, a gente enxerga que as pessoas, ainda mais no Brasil, né, primeiro elas abrem a empresa, depois elas pensam no que vão fazer. Não à toa a empresa fecha, né, no primeiro ano. Sem dúvida. E eu acho que, como tu falou, assim, esse momento mostrou o quanto é importante, o quanto sai na frente quem tem um planejamento, por mais que seja um momento delicado para todo mundo, óbvio que ninguém esperava uma coisa nessa dimensão, mas mesmo assim a pessoa que já tem uma produção de conteúdo, que já tem um planejamento, que tem o seu propósito muito bem estabelecido, enfim, que sabe aonde quer chegar, né? Por mais que deu uma sacudida ali, sabe que não se perdeu totalmente, sabe? Tem um... E eu sinto assim, quem não tinha vínculo com cliente ativo, frequente, com periodicidade, né? Geração de conteúdo, que é uma área que atua, ninguém acha tempo para fazer. Todo mundo tem, né? Sempre tem alguma prioridade, sempre tem alguma coisa. E o que a gente vê e sente muito agora é que quem conseguia manter isso ativo teve uma capacidade de resposta infinitamente maior. Quem tinha coerência já no que estava buscando teve uma capacidade de reação infinitamente maior. Então, eu consigo estratificar os meus clientes. A gente deve ter revisado uns 20 planejamentos estratégicos. E todos eu consigo te dizer. Quem estava com o seu planejamento financeiro em dia, bem organizado e tinha fôlego, está conseguindo postergar algumas decisões. Isso dá uma segurança e não precisa sacrificar tão cedo uma série de coisas. Esse é um ponto importante, né? Outra coisa é, bom, eu estava postergando transformação digital na minha empresa, eu estava postergando definições que batiam muito nisso de estar mais online, de usar mais o canal, independente de eu ser B2B, vender para empresa ou vender para consumidor, pessoa física. A gente já vinha ouvindo falar disso tudo, né? A questão é que agora isso virou urgência, isso mudou de grau de prioridade. Então, manter o cliente quente, o cliente ativo tem sido um desafio. Quem tinha essa proximidade já está ganhando muito, né? Inclusive por facilidade de se comunicar mesmo. Porque para muito cliente, ele teve que abrir um canal, ele teve que aproximar do seu cliente final. Para muito cliente meu, né? Esse processo teve que ser quase novo. E aí, realmente, né, a gente está num momento que tem uma
sobrecarga de informação, as pessoas estão soterradas de coisas, então combinar contexto e relevância para a gente conseguir se manter com um vínculo tem sido um desafio também. Então, com certeza, assim, tomara que a gente tenha desse período todo essas lições, porque manter a casa em dia, né, a gente é tipo remédio, tu vai no médico quando tá doente ou tu faz a medicina preventiva, né? A gente atua muito no fortalecimento da empresa e do valor, mas as pessoas ainda viam muito como uma coisa que é um remédio quando a bagunça acontece, né? É fazer conteúdo quando não tá vendendo. Então, acho que a gente tem um papel de fortalecer isso, às vezes com coisas muito simples a gente já consegue dar mais força nesse sentido para os negócios. É incrível como a gente ainda escuta, né? Não, mas eu não preciso disso, já cheguei num nível que eu não preciso disso. E às vezes é de pessoas próximas, assim. Mas realmente, conteúdo, ele tem diversos propósitos, né, para ser feito. Então, vai muito além disso, né? E te prepara justamente para esses imprevistos e para essas crises também, né? Já cria toda a tua base, tanto de conteúdo, quanto de contato, quanto, enfim, de tudo. Mas, Paty, não quero perder o timing, porque a gente recebeu uma pergunta da Flávia pedindo para tu dar alguns cases de adequação. Não, um pedido, na verdade. Pedindo para tu dar alguns cases de adequações positivas dos teus clientes, né? Clientes que conseguiram se adequar nesse momento de uma forma bacana. Tá. Acho que 2 exemplos bons aqui. O positivo ainda assim não é muito positivo considerando a crise, no sentido de que a gente está atuando em cima de um problema que está sendo ruim para todo mundo, né? Vamos pegar o exemplo do desligamento. As empresas vão ter que desligar pessoas, né? Então, o pessoal que está trabalhando com direito trabalhista está naturalmente a oportunidade. As pessoas que estão trabalhando com tecnologia da informação estão naturalmente numa zona de mais oportunidade, porque as empresas tiveram que ir para home office, muitas não tinham estrutura, muitas não tinham padrão para funcionário. Então, esses meus clientes demoraram mais para sentir. Tiveram clientes que a gente não tinha soluções tão prontas, tipo clientes que trabalham com o momento de desligamento de executivos ou de pessoas, tá? Que a gente teve que correr para organizar um produto mais rapidinho para apoiar as empresas nesse processo, porque existem formas e formas de desligar um colaborador. Tu pode desligar com responsabilidade, aí quanto mais a empresa tem cultura de se valorizar como uma marca empregadora, mais enxerga valor nisso. Então, a gente correu, a gente fez uma reengenharia de focos comerciais e trouxe esse processo de acompanhamento da transição das pessoas para a estratégia quase que imediata, né? E todo o apoio para a movimentação das equipes. Então, sim, é uma coisa negativa, para algumas pessoas que podem ajudar as empresas nisso, acaba virando uma oportunidade. Uma outra cliente minha, que a gente estava começando o processo de cursos digitais também. A gente conseguiu pegar todos os conteúdos que ela tinha, é uma escola que forma consultoras de imagem, ela tem uma unidade no Brasil e várias no mundo, e a gente conseguiu reconfigurar os conteúdos de forma a orientar produtos que agora vão fazer mais diferença para as profissionais e para as clientes. Então, também conseguimos botar no ar, entra hoje ou amanhã, uma plataforma com vários cursos e programas gratuitos, né? A gente organizou em 2 dias isso, subiu para o site e conseguimos ter alguns gatilhos pagos. Ali a gente tem uma vantagem super positiva, porque nos 2 casos, tá? A gente tem fôlego financeiro, a gente não está esgoelado, tá? E isso faz muita diferença porque dá tranquilidade, né? Então, são 2 casos positivos de empresas que conseguiram ter flexibilidade e agilidade para colocar no mercado alguma coisa rápida, porque daqui a pouco, daqui uma semana, essa não é mais a demanda. A gente sente que hoje ainda há dinheiro no mercado, há o que ser investido, as pessoas ainda estão buscando soluções para esse momento da crise. Eu não sei como é que o comportamento do consumidor vai estar daqui uma semana. Talvez não esteja mais tão disposto, talvez esteja segurando, esteja com mais cautela. Então, uma semana é muito tempo. São 2 exemplos positivos. E eu acho que tem um outro exemplo também, que não necessariamente é financeiro, mas de uma empresa que tinha muita coisa planejada e que optou por seguir o processo, por seguir o fortalecimento do valor da marca, tá? É uma distribuidora, uma empresa que está passando pela crise de um jeito bastante sofrido, porque as fronteiras estão fechadas, e aí a coisa do trânsito entre fornecedor parou, e a gente instituiu um posicionamento que a gente ia lançar só mais para frente, para agora, porque a gente entendeu que poderia ser o momento de reforçar o nosso propósito, e a gente tem recebido daí feedbacks mais emocionais, mas de muito vínculo e conexão, né? Então a gente escolheu falar a verdade, dizer, ó, a gente também está precisando da tua ajuda,
e a gente quer essa ajuda e a gente vai ajudar quem a gente vai ter que pagar. Então, foi acho que é daí um exemplo mais de informação, mas de como isso tem feito a diferença, sabe? Que foi um pouco do que eu tentei fazer, assim. Fulano, tinha gente que já estava, por exemplo, com o meu pagamento atrasado. Não é a hora de eu cobrar, mas daqui a pouco eu posso fechar e ajudar e a gente combina de me pagar em junho. Para mim é bom porque eu garanto uma receita, mas o que a gente tem que tentar é não deixar os clientes fugirem de vez, né? Assim como não deixar os colaboradores, se a gente puder dar férias, postergar, melhor. Então, e com os clientes é igual. Agora, no telefone, eu falava sobre isso com a Renata, que até está nos assistindo. Ela é da Lunitá, que é uma estética aqui de Pelotas, né? E a gente comentava sobre isso, né? Da importância também de pensar em ações que beneficiem também o colaborador, né? Também o pessoal da área da beleza, muitos deles são autônomos, trabalham, recebem por demanda, né? Então, isso também é muito complicado, assim. E acho que também isso fortalece o valor da empresa, né? No caso delas, por exemplo, né? De se mostrar preocupadas com os seus colaboradores, que o cliente enxergue, que o cliente abrace essa preocupação delas junto com elas, né? Exato. Para que isso seja feito de uma forma que não pese para ninguém, que seja efetiva, né? Para todo mundo, que não fique também só no bonito, né, Paty? Que seja, de fato, algo que faça a diferença. Eu acho que o ideal seria conseguir combinar, né? A responsabilidade social, a verdade com a manutenção financeira. E às vezes, realmente, o que é a estratégia que a gente tem adotado? E que quando a pergunta vem para dar um exemplo de que alguma coisa funcionou, eu bato mais rápido em dinheiro, porque tem sido a preocupação das empresas. Mas a gente tem exemplos de clientes que optaram por simplesmente segurar qualquer investimento e manter geração de valor. Isso também é uma estratégia, né? Eu acho que o importante é entender que se tu não vinha fazendo grandes movimentos arriscados, essa não é a hora. Melhor que 10 mil contigo. Te segurar nisso, retém despesa, controla e segue conectado com o teu cliente, à disposição, né? Às vezes o cliente tá se debatendo ali, ele só quer ouvir. Se precisar, fulano, me chama, eu tô aqui, tá? Eu tô tocando essa demanda, mas qualquer coisa eu tô aqui. Então, conversar, trazer o poder que a rede tem de fato para esse momento, eu acho que é fundamental e se manter ativo, sabe? Nem todo dia a gente vai estar super empolgado, porque de fato isso coloca todo mundo numa situação de ansiedade, né? De realmente estar sem saber o que vai acontecer. Mas está colocando à prova a gente mesmo e as empresas. Eu acho que é isso que a gente está vivendo. Há poucos dias eu ainda falei no meu Instagram, né, que toda crise é uma oportunidade. É claro que às vezes isso soa um pouco duro de se falar, porque envolve questões de saúde, mas a gente tem que ser realista, né? E no mundo que a gente vive, de fato como tu falou, né? Para a questão do direito trabalhista, para a questão da própria produção de conteúdo, porque as pessoas finalmente se deram conta do quão importante é para o teu trabalho, por mais que a gente esteja também sentindo isso, também tendo clientes atrasados, né? Também tendo que entender o momento do cliente. De fato, esse momento é uma oportunidade, né? Então, acho que é uma oportunidade também de fortalecer os nossos valores. Nem sempre é uma oportunidade de ganhar dinheiro, mas é uma oportunidade de tu deixar marcado, né? O que tu quer transmitir para tua audiência, para o teu público, quando tudo isso passar, como tu quer ser lembrado, né? Acho que isso é fundamental. Sem dúvida nenhuma, assim, a Natália está perguntando sobre como eu acho que vai ser o pós-crise, né? Primeiro é importante dizer que eu não sei quando vai ser esse pós-crise e eu não sei se a gente vai sentir, agora estamos na pós-crise. Eu acho que vai ser uma série de transições e que a gente vai indo e que, enfim, o que eu consigo dizer é que muita coisa que a gente vinha falando, né, de transformação digital, as empresas têm que mudar a sua cultura, as empresas têm que dar mais flexibilidade, a questão do home office, a questão da digitalização, tudo isso veio de uma vez só, caiu na mesa do CEO e falou, a tua empresa agora ela vai funcionar aqui sim segunda. Então, segunda, se as equipes têm maturidade ou não, elas estão longe. Se tu tem ou não condições das pessoas trabalharem à distância, é assim que vai ser. Então, as coisas foram impostas, né? Quando a gente trabalha mudança de comportamento, a gente tem ali os 3 E's. Tu vai mudar de algum jeito porque tu vai educar as pessoas para isso. A gente não chegou a ter tempo de ser educado, porque quando a gente viu, caiu isso como uma demanda e esse foi o funcionamento. Mas um dos pontos às vezes o termo é em inglês, mas ele na verdade significa punir, botar pressa, né? Então, ele é um meio de mudar. Quer dizer,
Se a gente for ficar se sensibilizando um mês, talvez a gente não mude nunca. Agora foi uma coisa mecânica, né? Esse é o funcionamento. Então, eu tenho bastante curiosidade de como vai ser. Será que a gente vai se acostumar a trabalhar assim? Será que a gente vai, de fato, valorizar mais a verdade? Será que vai se manter em pé o valor que a gente está vendo que o conteúdo tem? Eu acho que a gente, com certeza, igual não vai sair. Eu já sinto isso nos meus clientes, sabe? Porque eles estão provando. E tem uma coisa pro cara que é o CEO, que é o tomador de decisão, que muitas vezes ele duvida dessas coisas, mas quando ele prova, né? Prova que precisa, prova que conteúdo funciona, prova, ele tá tirando a prova de coisas que até então eram muito conceituais, né? Uhum. Eu acredito que a gente vai sair melhor e vai sair mais maduro como empresa e mais verdadeiros, né? Porque a gente está separando muito o joio do trigo também. As pessoas vão estar com muito mais criticidade, né? Se eu tiver que escolher entre 5 cafés, eu vou naquele que, para mim, tem conexão mais emocional. Uhum. Então, eu acho que a gente escolheu um processo de mudança muito duro, que ele foi impositivo, que é na contramão de tudo que a gente tem tentado implantar nas empresas, né? Que é um jeito mais gradual, enfim, e que está exigindo da gente comportamentos que a gente estuda futuro do trabalho e que eles eram exigências. Colaboração, empatia, comunicação, facilidade de tomada de decisão rápida, raciocínio, criatividade. Tá tudo em cima da mesa e a gente vai ter que conseguir de algum jeito lidar, né? Então, eu acredito que não tem como sair igual. Eu só não sei o grau de permanência dessas coisas todas, né? Mas eu torço muito que muito desses aprendizados fiquem, porque a gente consegue trabalhar melhor e consegue ter um mercado mais limpo, assim, se isso ficar. Espera-se. Bom, Paty, acho que era legal também a gente dar algumas dicas bem práticas, assim, né, para as pessoas, de repente, imaginar alguns cenários para pessoas que estejam numa situação ainda um pouco melhor, né, que ainda consigam ter pelo menos uma semana de fôlego, para outras que já estavam esgoeladas e agora estão ainda mais. Enfim, de repente, tu fala nessa visão mais dessa questão de estratégia de negócio mesmo, e depois eu falo mais sobre conteúdo. Tá. O que eu acho, assim, de forma geral? Eu enxergo na minha cabeça 4 possíveis caminhos, tá? Não caminhos, porque são testes, ainda assim são testes, mas para e analisa o que do teu negócio pode ser adaptado e aí ser alcançado para as empresas através do digital, ou ser transformado, ou se é um espaço físico, eu posso usar a teleentrega. Óbvio, vai vir a mesma receita que vinha com funcionamento normal, não, mas como que tu ganha um certo fôlego, tá? Uma outra coisa existe um serviço, um produto novo que eu consigo inserir que ajuda as pessoas nesse momento? E aí se façam muito essa pergunta. Tem relevância? Ele tem valor agora? Porque daqui a pouco ele tem valor para o meu cliente, mas não no contexto atual. Então, neste contexto, se eu lançar uma mentoria a baixo custo para empreendedores, eu consigo ter fluxo de venda, por exemplo, no meu caso, né? Se eu diminuir o custo que eu tenho, que é um dia, que é mais caro, fizer uma versão reduzida, adaptar, vier com algum conteúdo novo, mais inserido em gestão de crise, será que eu não consigo ganhar se eu fizer rápido? Bom, então, o que não pode ser adaptado e nem reinventado, eu acho que é melhor segurar e não investir muita energia, porque as pessoas não vão comprar coisas que agora não batem diretamente naquilo que é solução, seja para público final, né? Se você se encontra numa dessas duas situações, eu acho que o ideal é pensar como que eu me mantenho com baixo custo e gerando valor. E aí, baixo custo, infelizmente, é cortar coisas que podem ser cortadas, priorizar coisas financeiras. E gerando valor significa presente no meu cliente de alguma maneira. Eu tenho um estúdio de Pilates. Legal. Eu, por exemplo, sigo um que está começando a dar videoaulas em casa. Ah, vai dar dinheiro? Não, mas é uma forma dele manter vínculo com os clientes até a gente entender um pouco se vai abrir as coisas de novo em um mês, se não vai, como é que vai ser. Então, pensem mais a curto prazo e se mantenham presentes, tá? Então, me reinvento, venho com uma solução nova, consegui adaptar alguma coisa que eu faço, mantenho o meu vínculo ativo sem excessos, porque também não é para... Eu tenho uma pessoa que me atende numa determinada área e eu sou cliente dela, ela me manda todos os dias tanta coisa que ela já tá... Sejam um alento, sejam uma ajuda, sejam uma luz para as pessoas e não mais sobrecarga de informação. E um outro ponto importante é a questão da responsabilidade social.
quando verdadeira e genuína, sem oportunismo, sem embalar em onda que é marketing, mas a minha empresa pode ter um papel social nessa hora, de forma genuína e legítima. E aí eu acho que é uma coisa que ali na frente, quando a gente estiver brigando de novo por preço, porque isso vai chegar, isso vai salientar e fazer muito a diferença, né? Vai ser um legado de valor que alguns negócios vão conseguir deixar marcado nas pessoas. Então é mais ou menos isso que eu estou enxergando e estou tratando com os meus clientes. Estão perguntando ali, a minha mãe, inclusive, mas acho que é uma pergunta que realmente vale para muita gente. Um empreendedor já na meia-idade que está começando uma empresa nesse período, qual as prioridades? No caso da minha mãe, ela descobriu um sonho antigo, né, que ela tinha de aprender a crochetar. Hoje ela faz crochê super bem, por sinal. E só que pegou bem esse momento. Ela ia lançar a marca dela, né, como autônoma e deu o coronavírus. O que fazer? Sim. Eu acho que ela é tua mãe, então ela tem tu, e acho que isso tu pode falar melhor que eu, mas assim, eu acho que eu usaria esse momento para até entender um pouquinho o que vem ali. Não lançaria ainda produto, mas talvez comece a gerar isso como um conteúdo, daqui a pouco até alguma dica, alguma coisa mais entretenimento. Tem até, depois eu posso dar uma dica para ela, não me lembro de cabeça, uma escola de costura, e atendi uma aqui em Porto Alegre, que é a Viés, que a gente está trabalhando muito nesse sentido, assim. Agora as pessoas não vão ir fazer aula de costura, né? Então eu sei que no caso dela, acho que não é aula, é produto, mas a gente está usando a habilidade que ela tem para dar dica, para faça em casa, para talvez uma coisa assim para gerar uma massa crítica e uma audiência para depois ali na frente entendido um pouco mais o cenário, mas não abandona, porque isso vai voltar, a gente vai voltar, as coisas todas vão voltar, né? E a gente vai precisar, né, que as pessoas estejam, enfim, atuando e Exato. vivendo, né, os seus negócios no dia a dia e produzindo, gerando receita, enfim, vai ser uma necessidade, já é, né, e vai ser cada vez maior. Sem dúvida nenhuma, assim. Era isso em termos de dicas, Paty. De repente, agora eu falo algumas de conteúdo, que a Paty também entende bastante, vai poder me ajudar. Não que nem tu, né? Mas vamos lá. Mas eu acho assim que a principal dica em termos de conteúdo, para quem ainda não se deu conta, que até já é um pouco tarde, mas é rever estratégias de conteúdo, né? Então, na verdade, acho que é hora de rever a estratégia de negócio e do conteúdo para o negócio, porque o conteúdo é parte daquela empresa, né? E eu vi muita coisa, assim, que me assustou realmente, até em termos, assim, pegando bem o exemplo do Instagram mesmo, de postagens que já estavam programadas, patrocinadas, entrando, para as pessoas vêm treinar em grupo, sabe? Vem aqui jantar para não sei quantas pessoas, tem um valor tal. E, gente, isso é a prova de que as pessoas, às vezes, até produzem um conteúdo ok, bacana, mas totalmente fora de contexto. E também a prova de que muitas vezes a gente, comunicador, tem que rever a nossa forma de trabalhar, porque acha que o cliente é aquilo ali, né? Tipo, vou fazer o que ele está contratado, nananã, ele aprovou, programou, tchau, mês que vem a gente se vê. Então, quando a Paty falava dessa questão desse contato, de se fazer presente, de ok, não é de repente para todos os segmentos a hora de ganhar dinheiro, para a maioria é a hora de perder até, mas assim, estejam presentes, né? Não só os comunicadores, mas em geral. As agências, né, com os seus clientes e as empresas com, né, os clientes das agências com os seus clientes. Eu acho assim, isso me chamou muito a atenção nesse lado negativo, mas também o lado positivo de pessoas se fazendo presente pelo WhatsApp. Claro que não é a mesma coisa que o ao vivo, né? Até porque a gente não tem o hábito ainda dessa questão de videoconferência e tudo mais, não tão presente como nas grandes empresas. Mas eu acho assim que isso faz toda a diferença. Então, em termos de conteúdo, né, estar atento, tendo agência ou não, rever o que está programado, rever o que está feito, entender que toda crise é sim uma oportunidade. Nem sempre é uma oportunidade financeira, às vezes também é. E bom, já que está todo mundo em crise em termos de saúde, que bom que ao menos alguma vantagem, entre aspas, se consiga tirar. Mas se não está se conseguindo no âmbito financeiro, que se tire em termos de valor de mercado, né? Então, que a gente consiga deixar a nossa marca registrada ali, que quando a crise passar, a gente seja lembrado
como uma empresa, né, que pensou nos seus colaboradores, que pensou nos seus clientes, que esteve presente de alguma forma, encontrou alguma saída, que foi uma empresa criativa, porque eu acho que a criatividade tem que estar presente também em todos os negócios, em todos os segmentos. Enfim, eu acho que basicamente é rever estratégia, se fazer presente, tentar enxergar oportunidades, aproveitar se tem tempo livre, que nem todo mundo tem, ao contrário do que a gente está pensando, não está todo mundo em casa ali olhando Netflix. Mas se tem tempo livre, aproveite o tempo livre para reforçar a sua bagagem. Bom, se vai olhar o Netflix, não é que precise ser uma coisa séria, mas olha algo que te acrescenta, mesmo que seja um filme, mesmo que seja uma ficção. Então amplia essa bagagem, faz um curso online que de repente tu estava postergando, que de repente tu já está até pagando e está atrasado, porque o conhecimento de mundo faz toda a diferença, vai fazer cada vez mais. Cada vez mais o ensino tradicional não é diferencial de mercado, por mais que, obviamente, ele ainda seja importante, né? Mas a gente tem que também estar atento às outras habilidades, né? Às outras questões de bagagem, de empatia, de inteligência emocional. Tudo isso conta e vai contar cada vez mais. Inteligência emocional mesmo é outra habilidade, outro segmento até, que é uma oportunidade perfeita nesse momento, né? Porque as pessoas vão precisar cada vez mais, né? Saber lidar. Uma coisa é tu estar ali lucrando horrores e tá de boa. Outra coisa é no aperto. Aí ver quem sem dúvida. Principalmente se falando em termos de empreendedorismo, né? E ter o teu objetivo bem traçado. Muita empresa começa sem ter propósito, sem saber aonde quer chegar, sem ter visão, missão, valores estabelecidos. Então, isso também é importante, né? Porque acho que a gente tem que ter isso. Nos dias difíceis, é o objetivo final que nos segura. E a gente está vivendo uma época difícil, né? Então, se a gente tiver muito bem estabelecido aonde a gente quer chegar, a marca que a gente quer deixar, como a gente quer ser lembrado, como profissional e como profissional que superou uma crise que com certeza vai entrar na história, eu acho que a gente já se diferencia e muito no mercado. Porque, infelizmente, tem muita gente que está em casa levando isso como um período de férias, né? Então, acho que não é bem assim. Outra coisa importante de conteúdo, deixa eu só ver o que a Natália falou, como medir a frequência e a quantidade de conteúdo. Isso é uma coisa muito importante também, né? A gente vê muito, inclusive a gente repensou o horário da nossa live, porque 8 da noite tem muita live. Tanto que ontem a minha live com o Otávio, não sei se por isso, provavelmente foi, caiu. Então, assim, tem muito conteúdo sendo produzido. Mais do que nunca, as pessoas vão ter que ter um foco bem estabelecido para também não quererem assistir um pouco de tudo e não assistir bem nada, né? Não só em live, não só em vídeo, mas em conteúdo como um todo. Então, acho que, assim, para medir a frequência, não existe frequência certa. Tudo vai de cada caso. Por exemplo, a gente posta no Escolhi Incentivar muito mais do que eu postaria nas minhas redes, nas redes dos clientes, em um período normal. Jamais faria 3 postagens por dia. No entanto, esse é um espaço que visa dar espaço dentro do possível para todos. Então, como é que eu vou esperar colocar uma postagem por dia? Bom, quando chegar na hora de ajudar lá a Dona Maria, que está quase passando fome, já era, entendeu? Tipo, já passou muito tempo. Então, acho que tudo vai do contexto. E pensar, como a Paty falou, se esse conteúdo tem relevância, se está contextualizado, se vai fazer diferença. Nem tudo que é conteúdo precisa ser sobre coronavírus agora. As pessoas pedem, estão sedentas por conteúdos mais leves, mas eu acho que na verdade é assim, é caso a caso, é analisar relevância, contexto e urgência. Eu acho que a fórmula é muito parecida com as tomadas de decisão que a gente tem tido. E só pegando um gancho no que tu falou de a gente conseguir ter empatia, enfim, me associou a alguns comportamentos que a gente vinha desenvolvendo dentro dos RHs das empresas para fazer transformação cultural. E aí tu falou de a formação acadêmica não garante mais nada. Como foi importante estar sendo o nível de conhecimento que as pessoas tinham e a bagagem que elas tinham para encarar o início dessa crise. Então, eu procurei me munir de profissionais, tipo tu, tipo alguém que entende muito de como vender no digital, de alguém que entende muito de financeiro, de alguém que entende muito do trabalhista, de alguém que entende muito de comportamento, porque a gente tem isso, tem o conhecimento que é o nosso ponto de partida e a capacidade que a gente tem de conectar isso. Então, a confiança naquilo que a gente adquire, né? Quando eu estou preparando um material e a Paula é uma das colaboradoras, ela colocou ali, cuidado com a qualidade do que você consome também. E um dos comportamentos que a gente vem falando muito é a habilidade da pessoa nunca parar de aprender.
Então, teve gente que teve que entender o mundo em 3 dias, porque não estava acompanhando as coisas, né? E teve gente que estava com a pauta muito mais em dia, com as coisas muito mais organizadas, essa pessoa conseguiu decidir muito mais fácil, porque tinha massa crítica para tomar decisão. Então, se associar a especialistas que tu confia nesse momento, a Paula me falando que tudo, Paty, tudo bem, beleza, se agora tu vai ter que postar mais do que tu postaria normalmente, porque agora tem uma situação atípica. Eu confio na informação. Então, a gente está precisando ser certeiro. E a gente é certeiro com conhecimento. Então, a qualidade do que a gente consumiu até aqui está fazendo muita diferença. Porque gente fazendo live, falando qualquer coisa, tem um monte. Agora, como a gente vai se sobrepor no meio disso tudo é pela qualidade da informação, né? E aí eu sinto que os clientes também têm uma oportunidade de entender que conteúdo não é da Sete, conteúdo é deles, né? Se eles não se envolverem com o conteúdo, a estratégia não é da Patrícia, a estratégia é deles. Eu sou uma facilitadora para que aquilo aconteça, sabe? Eu nunca vou entender do negócio deles mais que eles, nem tu. Vai entender do conteúdo, da informação deles, a gente dá forma, né? Então, voltando para a pergunta ali da Natália e da Thaís, não me lembro, eu acho que tomara que fique isso, assim. Tu tem que te apropriar do mundo, do que está acontecendo, não tem mais desculpa para não saber, mas escolher as fontes, né? Escolher as fontes, te associar a fontes seguras, né? Tem feito uma diferença incrível nesse momento. E tem que ser o autor da própria história, né? Eu sempre falo isso. Isso vale para tudo, né? Para a empresa, para a marca pessoal e para a vida, na verdade, não só para os negócios, né? Se apropriar das suas decisões, das suas escolhas. E eu vejo muito isso com os clientes, assim, com clientes que já passaram pela agência, com clientes que ainda estão. Claro, cada um tem a sua noção, né, da importância do conteúdo, da comunicação, mas muitas vezes é bem isso, assim, a pessoa contrata uma agência e acha que, deu, tchau, sabe? E a agência muitas vezes pega um cliente e pensa, aprovou o conteúdo? Tchau, mês que vem a gente se vê. Ou seja, todo mundo deu tchau para aquela empresa. Onde é que estão as pessoas para pensar o resto do mês? E aí, o que acontece? Algo acontece, o contexto muda e a gente nem percebe. Porque a gente não estava atento, a gente estava pensando, não, já produziu conteúdo, não, já programei, não, já aprovei. O cliente estava pensando, não, já tem uma agência, então alguém está pensando para mim. Mas muitas vezes a agência está ali, preciso de tal informação, preciso de tal decisão, o que vamos fazer? Vamos conversar, e o cliente nem responde. Então, assim, são duas pontas que precisam estar conectadas, né? Junto com, claro, toda uma estratégia previamente pensada, mas que precisa ser revista quando o contexto muda, né? E o contexto mudou radicalmente. E a gente posterga muita coisa, né? Isso também eu acho que a crise já deixou. A tendência de muitos negócios é tratar de um problema quando já está aqui, né? E como é mais tranquilo trabalhar quando a gente tem mais calma para fazer. Agora, a coisa de ser cirúrgico eu tenho que botar na mesa do meu cliente as pessoas que eu confio, porque não tem errar. Às vezes não tem mais nem esse dinheiro, tu entende? Tem um resto do fôlego, eu não posso errar. Então, tem sido muito mais pressão, porque a gente falava muito, né? Teste. Agora, o teste, existe a possibilidade de testar, óbvio. A gente tem que fazer uma coisa de cada vez, não vai implantar 5 canais ao mesmo tempo, lançar 6 produtos, as pessoas já estão confusas o suficiente. Esse momento já é confuso o suficiente. Mas não tem mais, já não tinha, né, Paula, esse dinheiro fácil, essa coisa. Mas agora a gente triplicou a responsabilidade, porque o tiro tem que ser muito mais certo. Então, para mim, tem feito muita diferença a rede que eu desenvolvi em 5 anos. E tomei muita paulada, muita coisa não deu certo, mas confiança nas pessoas, né? A gente olhar para o lado e pensar, pô, se der problema aqui, eu tô bem, né? Porque eu confio na Paula e ela vai resolver. Então, é isso. E conversar e ser honesto, assim, que eu acho que é uma coisa que é muito da minha filosofia, muito da tua. Esse espaço não é pra gente se vender, mas eu sempre acreditei muito nisso, né? Dizer que não dá quando não dá. Agora não é hora de arriscar e botar em risco o que tu tá fazendo, que o cliente muitas vezes tá botando todas as fichas naquilo ali. Então, conversa, diz, deixa tudo claro. A gente está longe, mas do que nunca tem que estar muito perto e muito conectado. Então, deixa claro, inclusive, quando tu tem dúvidas também, porque é um momento que ninguém na nossa geração tinha vivido nada parecido, né? Então, assim, deixar claro que, na verdade, tu também está ali estudando, também está ali aprendendo. Se não tem certezas, quer pensar um pouco antes de responder. Mas se fazer presente. A Glê, inclusive, está dizendo, não tem como delegar a responsabilidade, muito eu fiz isso. A Glê, hoje em dia, é cliente da agência, né?
E a gente está sempre em contato, assim, da forma que dá, claro, eu em Pelotas e ela em Porto Alegre. Mas eu acho que isso faz toda a diferença para o cliente, sabe? Porque às vezes o cliente só quer saber que tem alguém ali preocupado com o negócio dele, junto com ele. Ainda mais quem, como a Glê, é autônoma, trabalha sozinho, sabe? Está empreendendo sozinho. Então, na verdade, é um empreendedorismo muito solitário e que às vezes precisa. Óbvio que tu não contrata uma agência só para ser ouvido, né? Se for para isso, tu tem um psicólogo, tu tem, sei lá, algum outro tipo de profissional. Mas esse papel é importante, isso faz parte também de um trabalho de estratégia, de um trabalho de produção de conteúdo, tu entender melhor o que o cliente está passando e dizer, olha, eu também estou passando, sabe? Tu não está sozinho. Porque, na verdade, acho que pela primeira vez é uma coisa que atingiu a todos. Quando não atingiu do lado financeiro, atingiu do lado emocional, porque pelo menos por alguns dias todo mundo se assustou. Alguns demoraram mais, outros já não estão tão assustados, mas em algum momento o mundo teve todo junto assustado. Então, acho que isso também é atípico. Acho que isso, ser humano nesse momento, eu acho que é importante. A gente fala tanto de humanização de marca, né? Vamos nós todos humanizar esse processo e dizer, olha, eu também estou com medo, mas dentro da minha expertise, eu estou preocupado com o teu negócio e eu estou fazendo tudo que eu posso. Eu tenho. Essa semana aconteceu uma coisa curiosa que a gente estava diante de uma tomada de decisão que ia ser arriscada e eu já tenho um vínculo bom com esse cliente. Ele é um presidente de uma empresa jovem, então ele tem por si só uma coisa de arriscar mais, ele é mais, né, ele tem uma cultura mais agressiva de resultado. E aí a gente botou rodar e aí ele me ligou e eu pensei atendo, porque eu acho que deu certo, deu errado, não sei. E ele deu uma respirada e falou assim: será que a gente vai sair disso? E ali na posição que ele está como líder, ele também está absurdamente vulnerável, porque ele sabe tanto quanto a pessoa está sentada e está esperando dele alguma ordem, tu entende? Alguma luz, alguma esperança. E eu também não sei. Então, na verdade, assim, a gente está juntando o que cada um tem de melhor para conseguir tomar a decisão, né? É isso. Com certeza, até no momento de colocar. Bom, lá na agência mesmo, pessoal. Será que eu coloco todo mundo em home office, né? Eu e o Marcos, meus sócios, conversando, e agora o que a gente faz? E conversava muito com o pessoal, até porque é uma agência relativamente pequena, então a gente tem essa proximidade, né, com os funcionários. Sim. Só que, na verdade, para ser bem sincero, ninguém sabia, porque ninguém sabia se estava exagerando ou se estava subestimando, né, a crise. Então é uma situação atípica e eu acho que é atípico também por isso, porque bem como tu falou, o CEO lá está com o mesmo medo da secretária. Então, exato, né, colocou todo mundo junto no mesmo patamar, vamos dizer assim. Exato, nivelou a gente como ser humano que não domina nada. Exato. E acho que isso e por si só isso é uma baita lição, né? Olha, fulano, foi o que eu respondi. Eu tô dando o máximo, também não sei, vamos fazer. Dimensionamos o risco, a gente sabe que o máximo que vai acontecer de dar errado é isso. Então vamos lá, simbora. E eu acho que é importante, assim, a gente que empreende sozinho, saber que tem aonde se apoiar, né? Mesmo longe, assim. Pô, troca uma ideia. A gente mesmo, né, Paulo? Essa semana que passou, lá pelas tantas, dá um desabafo, fala, porque tá todo mundo no mesmo barco e todo mundo vai sair, não vai sair sozinho, isso eu não tenho dúvida. A gente que é pequeno e que é empresa de pequeno porte, até médio, vai precisar criar associações de valor e muita gente pode ganhar com isso, né? Não necessariamente só dinheiro, mas se tu te mantiver estável e conseguir um bom posicionamento nessa hora, a chance de ali na frente isso reverberar como uma forma positiva é grande. As parcerias já eram, né, uma habilidade, não do futuro, do presente já. E acho que mais ainda agora, né, essas habilidades que a gente às vezes não dá tanto valor, se mostraram importantes e presentes. Pessoal, se alguém puder botar, ou se a parte tiver acesso aí, como é que a gente está de tempo, que estou meio perdida. São 10 para 6. Tá, então em mais ou menos 10 minutos vai fechar a live. Alguém tem mais alguma pergunta? Senão a gente... Vamos ver se a gente esqueceu, passou alguma coisa aqui. Tá. O empreendedor está começando. As empresas autônomas precisarão se reinventar, que a gente acabou falando de ou adaptar, né? Às vezes eu tenho um pouco de coisa com isso, porque muita gente sai reinventando e gastando as últimas fichas. Então, lembrar só daquela dica. Às vezes é melhor manter seguro o que tem e espera passar um pouquinho para sentir um pouco mais o que vai acontecer. É verdade. E acho que também tem como tudo na vida precisa de equilíbrio, né? Tem os dois lados. Não é ficar em casa fazendo nada, mas também não é sair produzindo qualquer coisa, né?
Porque Sem dúvida. mais do que nunca é um período difícil, de fato. Pede urgência, mas pede cautela. Então, por isso que essa questão de inteligência emocional, de preparo, é tão importante e vai se fazer cada vez mais importante. A Glê tá falando, vejo que vai vir uma onda de prostituição. Sim, a gente ainda conversou sobre isso agora há pouco, né, Glê? Ela comentou que vai vir uma onda de prostituição do valor dos serviços. Eu acho que isso é muito delicado. Até comentei com a Glê que eu quero fazer um vídeo aqui para o projeto falando sobre isso. Porque eu acho assim, não é o momento da gente também se prostituir, sair vendendo o nosso produto ou serviço por qualquer preço, né? Acho que, pelo contrário, é a hora de fortalecer valor e não preço. Claro que a gente sabe que no discurso tudo é muito bonito, na prática as pessoas precisam de dinheiro, mas acho que também se a gente se prostitui, coloca o valor lá embaixo, acaba gerando uma imagem de, bom, então por que antes ela me vendia por aquele outro valor? Sabe? Então, antes ela estava abusando, né? Da minha boa vontade, vamos dizer assim, né? Ela botou muita gente desesperada tentando vender tudo a qualquer custo. Isso é importante falar até pelo projeto, sabe? Ainda conversava ontem com uma amiga minha. O projeto não tem a intenção das pessoas começarem a liquidar suas coisas, botar aqui no Escolhi Incentivar com 80% de desconto. Não, é o contrário. É para a comunidade abraçar o empreendedor, mas obviamente essa comunidade também está sentindo a crise, então em contrapartida o empreendedor dá um desconto, um benefício, uma venda casada, faz alguma ação. Então os dois lados se apoiam. Óbvio que um autônomo, que uma pequena empresa não tem margem para dar 80% de desconto. Se tivesse essa margem, podem ter certeza que eles ainda estariam tranquilos, não seria uma semana em casa que faria as pessoas ficar preocupadas. Então, assim, o projeto não visa isso, e acho, falando como produtora de conteúdo, que nenhum profissional tem que pensar assim, porque vai acabar dando um efeito rebote, né? Tipo, as pessoas vão olhar com outros olhos, pensando, bom, então antes essa pessoa estava abusando, me cobrando valores desnecessários. Acho que, assim, tem que ser justo sempre. Sempre tem uma margenzinha para dar. Mas não precisa, por isso, te prostituir, porque não é o caminho. Não é assim também que vai se recuperar nem economicamente e nem em termos de valor de marca mesmo. Sem dúvida. E eu acho que a gente continua mantendo o que vai fazer a diferença para mim. Eu estou muito com isso na cabeça, não sei se eu estou enxergando bem ainda, mas é a questão da verdade do valor e do quanto tu está conseguindo ter, de fato, transparência ali como empresa. As pessoas vão priorizar a responsabilidade social, eu acho muito mais. As pessoas vão querer comprar de gente que está fazendo não só um pensamento financeiro cada vez mais. Hoje eu estava conversando com uma empresa nova que eu estou ajudando a abrir, que é uma distribuidora de produtos de insumos sustentáveis, tá? E eles estavam falando, bom, a gente desenhou o perfil de cliente e tal, e ele falou, mas de repente tudo vai virar preço, o que a gente vende não é preço. E aí um falou, mas de repente é isso que vai fazer a diferença ali na frente, é o atributo que a gente está levando porque ele tem valor. A gente já vinha falando muito disso, essa onda toda de propósito, de negócio. A própria ONU tem uma iniciativa de 16 medidas que as empresas podem se engajar para melhorar o mundo, daí que vem muito isso do propósito. Então, assim, eu acho que isso vem com muita força. Então, tentar sempre pensar, valor e preço são coisas diferentes e tentar valorizar e não cair na coisa de preço. Preço é uma coisa que tu baixa e chega uma hora que chegou no teu limite, não tem mais o que fazer. A briga daí vira se estapear por centavos, né? E eu acho que isso não é caminho para ninguém, a não ser que tu seja um grande varejista ou, enfim, alguém que vende grande escala. Eu acho que, na verdade, essa é a mensagem, né? Valorizar o negócio local. Porque o grande varejista, nada contra, muito pelo contrário, eu acho que essas pessoas tiveram um porquê de chegar lá também, acho que não é a hora, né, de desprezar, e empregam muita gente, mas o negócio local é quem vai precisar mais da gente, né, para conseguir se manter, é algo mais urgente, vamos dizer assim. Bom, minha mãe tá me informando ali, que a gente tem 3 minutos, então, Paty, minha mãe super engajada. Paty, quero te agradecer muito mais uma vez a parceria, deixar o espaço aberto para ti, como colaboradora, como anfitriã, como convidada, o que tu quiser, né, da nossa parte. Pelotas tá de braços abertos também para te receber. Quero dizer para o pessoal que amanhã a gente conta com a participação da doutora Thaís Martem, que é uma nutricionista que vai falar muito sobre alimentação e imunidade para o empreendedor, né, nesse período de crise. Então, uma visão bem diferente, mas algo muito importante e necessário também, porque sem saúde não adianta muita coisa ter estratégia, né? E é isso, pessoal. Mandem sugestões de anfitrião, de temas, de convidados. Muito obrigada por quem assistiu. Tá bom, Paty? Ótimo.
Obrigada, Paula. Mais uma vez, parabéns. É incrível a tua capacidade de ação em cima de uma situação. Então, assim, parabéns mesmo para todo mundo que está ali. Para mim é sempre um prazer estar junto. Que eu precisarem, prenda no grito que eu tô aqui também, tá? Pessoal que assistiu, estou à disposição também para dúvidas, enfim. E a gente segue junto certamente. Muito obrigada. Um beijão, até mais. Tá? Tchau, beijo. Tchau, tchau.